Glória a Deus. Quero primeiramente, para a gente começar o culto, começar não, né? Já começou, mas eu quero primeiramente agradecer ao Espírito Santo por mais uma oportunidade que Ele nos deu de estar aqui no sábado, cultuando a Ele, buscando a Ele, e ouvindo sobre uma palavra que é perfeita, uma palavra que é linda, uma palavra que é sublime, uma palavra que se interliga em vários textos, em vários personagens. Quando você se aprofunda na teologia, é muito interessante porque você vê que cada mínimo detalhe, cada palavra se liga a outra dentro da Bíblia. Isso é muito interessante. É muito lindo ver isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Jeremias, sobre quem foi ele, sobre o que ele fez, né, de importante na Bíblia. Jeremias, ele foi um profeta do Antigo Testamento, aonde um dos maiores profetas mais conhecidos da Bíblia do Antigo Testamento, ele teve seu nascimento por volta de 650 a.C. e ele era conhecido como profeta chorão. Profeta chorão, não parece ser chorão, mas ele é conhecido como profeta chorão. O pastor gosta muito, ele já falou no caso aqui na igreja sobre esse profeta, e esse profeta, ele é um dos profetas mais importantes da história da Bíblia, e nós vamos entender o porquê disso. Jeremias teve seu chamado por volta de 17 a 22 anos de idade, segundo a literatura. E no início do seu chamado, antes mesmo do seu chamado, no versículo 5 do capítulo 1, antes de colocar, Deus chega para ele e diz: eu te conheço antes mesmo do seu nascimento, eu escrevi em você. Deus quer falar com você nessa noite, irmão. Ele te conhecia antes mesmo do seu nascimento. É Deus. A barriga da sua mãe. Isso é muito poderoso e forte. Muito forte mesmo. Porque quando você entende que Ele sempre estará cuidando de você, Ele estará e esteve no passado cuidando de você. Ele sempre cuidou de você, independente da situação. Ele estava lá do seu lado. Esses dias eu estava fazendo um devocional com meu pai, e ele gostou muito dessa frase. Ele sempre estará lá, que é a maior verdade da Bíblia. É Deus. Esteve lá. É verdade. Independente se você acredita nisso ou não, Ele sempre está do seu lado. Isso é muito poderoso. E no começo do livro de Jeremias, ele diz para Deus o seguinte, no versículo 9 e 10, não precisa colocar também, no versículo 9 e 10, ele diz o seguinte: eu ainda sou uma criança. Ou seja, Deus chega até ele para usá-lo e ele meio que recusa o chamado dele. Ele diz ser muito novo para aquilo. Por que Jeremias diz isso? Porque existiam pessoas qualificadas, né? Pessoas hoje conhecidas como teólogos, conhecidos como pastores famosíssimos. Naquela época também sempre existiu esse tipo de gente. Porém, Deus, mais uma vez, Ele pega aquele inacreditável, pega aquele que ninguém dava olhares para ele. Isso é muito poderoso. Aleluias! Tem uma ligação com Jeremias de Jesus. Porque como Jeremias, Jesus também foi o improvável. Essa palavra que eu estava tentando achar, não estava conseguindo. Improvável. O pastor gosta muito dessa palavra também, o improvável. Deus sempre chama o improvável. Jesus, ele foi uma pessoa improvável por quê? Parece loucura dizer isso aqui, mas ele foi uma pessoa improvável. Porque naquela época, a profecia que aquele povo acreditava é que viria um rei, que viria alguém que destruiria o Império Romano, com armaduras, com fogo, não é isso? Porém, Deus começa o improvável desde o início de Mateus, aonde uma mulher virgem, é impossível na ciência uma mulher virgem ter um filho. Uma mulher virgem engravidou de um homem mais importante do livro da Bíblia. E quando esse menino nasceu, ele era como nós, de carne e osso. E eu vejo muitas pessoas na faculdade, em cursos,
em seminários que dizem, tem dúvidas quando as pessoas chegam e falam: ah, mas eu estou passando por isso, isso e isso, esses sentimentos horríveis. Irmão, Jesus, ele também tinha esses sentimentos horríveis. Ele era um homem, como nós. Mas qual que é a diferença? Ele era um ser puro. Ele era o Filho unigênito de Deus. Nós somos homens pecadores, homens que estão cheios de pecado. E Deus sabe disso. Deus. Até porque desde o princípio, quando Eva pecou, ele sabia do pecado de Eva. Não foi o diabo, considerado a serpente no início da Bíblia, que obrigou Eva. Foi o homem que aceitou. Foi a mulher que aceitou. A mulher aceitou, o diabo oferece. O diabo não tem poder sobre a sua vida. O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Isso diz muito na Bíblia. E depois que Jeremias diz isso para Deus, Deus toca na boca de Jeremias e dá as profecias para ele. E é muito interessante esse tocar na boca de Jeremias, porque meu pai está dando ensino no Tadel, inclusive, se você não vem no Tadel, é muito bom, é um aprendizado muito bom que meu pai passa, né? E é muito bom mesmo. Dá para pegar muita coisa da Bíblia no Tadel. E no Tadel, eu não sei se ele acabou esse capítulo, digamos assim, porque infelizmente eu tive um problema e não consegui vir no curso passado, mas ele está dizendo sobre a língua. A língua é o bem mais precioso e perigoso do homem. Bem mais precioso por quê? Porque é com a língua que você expulsa demônios, que você cura alguém, que você dá profecias a alguém, que você ora para alguém. É com a língua que você faz isso. Você fala para a pessoa. Porém, ela é mais perigosa por quê? Porque a língua tem o poder de matar uma pessoa. Matar uma pessoa por dentro. Porém, quando você entende o verdadeiro significado do que a Bíblia diz sobre a língua, você entende que você tem que lutar contra isso o tempo todo, para que você possa ter um pouco de pureza, para ser parecido um pouco com o que Jesus foi. Igual eu disse, um ser puro. Aleluias. Então, glória a Deus. Temos outro exemplo também, segundo essa passagem. Em Isaías 6, se eu não me engano, no 4 ou 5, onde diz ali, eu não sei colocar, mas diz o seguinte: diz que um querubim foi a boca de Isaías. Eu peguei isso aqui no sábado passado. Foi a boca de Isaías e lançou uma brasa de fogo, porque Isaías disse a Deus: eu sou um homem de lábios impuros, ando com gente de lábios impuros, gente impura, no caso. Então, diferente um pouco, Jeremias ele não chegou a falar isso para Deus, mas meio que ele também recusou o chamado de Deus, igual eu disse, ele disse que era uma criança. E eu quero que você reflita nessa noite: você tem aceitado o chamado de Deus para sua vida? Você tem dado a Deus o que Ele realmente merece? A vida que Ele quer que você tenha? Ou você recusa o chamado? Porém, Jeremias aceitou o chamado eventualmente, porque Deus ele tocou a boca de Jeremias e deu as profecias. E aí a gente entra na principal mensagem do culto de hoje: nações. Aleluias. Glória a Deus. No livro de Jeremias são 9 nações. São elas: o Egito, os filisteus, os moabitas, os amonitas, os edomitas, Damasco, Quedar, Hazor e a Babilônia. São 10, no caso, porque também tem Israel, mas nós vamos entender o porquê disso. Tá? Nós vamos entender o porquê que eu não coloquei aqui agora. Porém, nós vamos falar somente de 3 delas: o Egito, os filisteus e a Babilônia. Eu separei essas 3 nações porque quando você entende o livro de Jeremias, quando você desfruta desse livro, você vê que é muito parecido a causa do castigo ou a causa da bênção
que Deus dá para essas nações. Por isso, essas leis são muito parecidas com o que nós vivemos hoje, tanto aqui no Brasil. E é muito forte isso, irmão. Nós vamos entender agora o porquê. O Egito era uma nação que confiava muito em seu poder de guerra. Coloque para a gente, Jeremias 46, 26. Aleluias. Glória a Deus. Eu me entregarei aos que querem matá-los, isto é, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e ao seu exército. Porém, mais tarde, o povo viverá outra vez na terra do Egito. Eu, o Senhor, estou falando. Pode deixar. Então, eles eram um povo que confiava muito em seu poder de guerra, em seus homens, em seus carros de guerra. Eles eram uma nação poderosa. E Jeremias se trata muito bem disso. Porém, não é o homem que vai salvar você. É Deus. É o divino que vai salvar você. Verdade, É Deus Jesus. que vai salvar você. Aleluias. E o povo não confiava em Deus. E aí a gente tem mais um exemplo clássico, Moisés. Moisés, ele viveu no Egito a maior parte de sua vida. Ele recebeu o chamado no Egito, onde ele também recusou de primeira. Porém, Deus, quando quer o escolhido, ele não tem escolha. Irmão, você é um escolhido de Deus. Amém, Jesus. Deus quer usar você. Glória a Deus. Deus quer ter você. Porém, você precisa abrir o seu coração. Aleluias. E naquele tempo de Moisés, ele foi até Faraó para libertar o povo, logicamente, como todos nós sabemos. Porém, por que de primeira o Faraó não permite essa libertação? O Faraó não permite. A Bíblia deixa muito claro que Deus permitiu, e essa palavra é muito interessante, permitir. A permissão não é ordem, a permissão é você deixar algo, fazer algo. E é muito interessante porque antes mesmo, e muitas pessoas não entendem isso, antes mesmo de Deus falar que permitiu Faraó endurecer seu coração, ele permitiu isso, foi que Deus sondou o coração de Faraó. E o que ele viu no coração de Faraó? Ele viu orgulho, ele viu a confiança em homens e a idolatria. Ele viu tudo isso no coração de um homem. Ou seja, ele não estava disposto, mesmo com o poder de Deus indo contra ele, ele não estava disposto a isso. Porque naquela época ele confiava mais em seus feiticeiros do que em Deus, o único Deus. Ele acreditava em outros deuses, mas não no verdadeiro Deus. Isso é muito poderoso, irmão, muito poderoso mesmo. E o interessante dessa profecia para o Egito é que no final do versículo, porém mais tarde o povo viverá outra vez na terra do Egito. Deus ainda dá um ar de esperança para o povo. Irmão, não é porque você errou ou eu errei que Deus não dá esperança. Ele quer ter você, eu digo novamente. Sim, Deus. Basta você abrir seu coração. Porém, não é confiar em homens, é confiar nele. Sim, Deus. Confiar. Aleluias. O homem que tem dentro de você, ou em algo celestial, ou em Deus, o Deus mais perfeito, o Deus único, o Deus de Israel. Irmãos, a outra nação são os filisteus. Jeremias 47, 2 ao 4. Ele disse: vejam, no norte as águas estão subindo, e de lá vão correr como um rio no tempo da enchente. Elas cobrirão a terra e tudo que nela existe, a cidade e seus moradores. Eles gritarão pedindo socorro. Todos nessa terra gritarão de dor. Pode passar. Eles ouvirão o ruído das patas dos cavalos, o barulho dos carros de guerra e o estrondo de suas rodas. Os pais não voltarão para
para buscar os seus filhos, pois os seus braços estão fracos, caídos. Chegou o dia de destruir o país dos filisteus. Chegou o dia de impedir que a cidade de Tiro e Sidom receba a ajuda dos aliados. Eu, o Senhor, vou destruir os filisteus, todos que vêm da ilha de Creta. É muito interessante essa passagem porque os filisteus, eles eram inimigos históricos de Israel. Eles sempre judiaram muito da nação de Israel. E o que deixa interessante, a Bíblia retrata sobre o seu poder de guerra também. Sim, Deus. Mas pesquisando na literatura, você vê que os filisteus, eles confiavam mais em sua muralha. Irmãos, e aí eu trago um exemplo clássico, os muros de Jerusalém em Neemias. Os muros de Jerusalém em Neemias, ele é um muro onde ele tem a presença de Deus, onde era difícil de derrubar, mesmo tentando. E aí, há uma pergunta em nossa mente: mas por que a muralha dos filisteus, Deus prometeu destruição, como lemos, e humilhação? Porque aquela muralha tinha a presença de homens. A muralha de Jerusalém tinha a presença do divino. Irmão, reflita sobre isso. O seu coração, a muralha do seu coração, tem a presença de homens ou a presença de Deus? Ele quer sondar seu coração. Ele quer entrar no seu coração. Aleluias. Ele quer fazer de você a noiva dele. Porém, precisamos nos despertar. Precisamos parar de confiar em homens, confiar em muralhas, confiar em pessoas e confiar naquilo que é concreto, naquilo que é único e naquilo que é fixo. Deus. Jesus. Aleluias. Irmãos, e aí a gente tem a penúltima nação, que é a Babilônia. Capítulo 50, 1 ao 3. O Senhor, Deus, me deu a seguinte mensagem a respeito da Babilônia e do seu povo. Deem a notícia às nações, avisem a todos, deem um sinal e espalhem a notícia, a novidade. Não deixem que ela fique em segredo. A Babilônia caiu, o seu Deus, Bel-Marduk, está desesperado. Os ídolos da Babilônia estão cobertos de vergonha, e suas imagens nojentas estão cheias de medo. O povo do norte veio atacar a Babilônia, e ela vai virar no deserto. As pessoas e os animais fugirão, e ninguém mais viverá ali. Tá ótimo, obrigado. Irmãos, a Babilônia, ela era considerada a maior nação, a maior potência daquela época, maior mesmo até que o Egito. Mas o que há de interessante nessa profecia de Deus é o Deus que ele cita ali. Não precisa colar. Tá? Aleluias. O Deus que ele cita ali é um Deus falso. Deus, usa o teu filho. De teologia. Usa o teu filho com graça, com poder, com unção. Idolatria, como poucos Coloque pensam, palavras não é na só boca do teu imagens filho, de Deus. santo ou imagens de pessoas aleatórias. Em nome de Jesus. A idolatria é aquilo que você pega e tem um sentimento sobre algo material. Aquilo Deus. que, por exemplo, se quebrar, você se desespera. É Você está verdade. idolatrando aquilo. É verdade. Irmãos, tem um vídeo muito interessante, eu comentei na célula de quarta-feira, inclusive também. Se você não vá, porque é muito bom. Muito bom mesmo. Aleluia. Maravilhoso. Sim, Deus. Porém, há um vídeo que eu falei na célula, onde tinha um tapete